Amém? Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho daquele que não foi discípulo de Cristo, mas aquele que tem uma visão tremenda sobre a pessoa de Cristo. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18. Antes de ler, preste atenção aqui comigo. Imagine você estar numa sinagoga. A sinagoga era como que as igrejas dos dias atuais. Lugares de reunião, onde se ensinava a palavra de Deus. Amém? Quem está comigo? A igreja é um lugar de se ensinar a palavra de Deus. Amém? Altar é um lugar para se ensinar a palavra de Deus. Essa manhã, falando com Deus, Deus ministra meu coração. Vai e prega a palavra. Esse é o seu trabalho. O resto é com o Espírito Santo de Deus. Ele me inspira e eu prego aquilo que Ele me inspirar. E Ele vai dar o crescimento para cada vida que aqui está. E a cada dia mais e mais, Deus me faz amar cada um de vocês e valorizar cada um de vocês que estão aqui. Sabe por quê? Porque vocês não são meus, vocês são de Deus. E Deus colocou cada um de vocês aqui dentro. Quem foi colocado por Deus neste lugar? Amém? Então aplauda ao Senhor por essa oportunidade de fazer parte de uma igreja, por poder estar num lugar adorando a Ele. Você está no melhor lugar de toda a terra. Por quê? É o lugar que é o centro da vontade de Deus. Você pode não entender muita coisa, mas se Deus te colocou aqui, se Deus te colocou unido a esta liderança, Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Eu estava conversando ali com o Paulinho, com a Roseli, com a nossa irmã Manaci. Por favor, se coloca de pé, Manaci. Por favor. A Roseli, o Paulinho, se coloca de pé. Para as pessoas que não conhecem, aquela ali é a diretora da Valde Jaboque, a esposa do nosso amado irmão pastor François, né, que está na glória com o nosso Senhor, mas é responsável com este casal também que está lá trabalhando maravilhosamente. Obrigado, Deus abençoe. Podemos assentar. Todas as vezes que você nos ajuda é para cooperar com essa obra de Deus, que tem sido uma bênção na vida de tantos jovens lá, e precisamos cada vez mais estar unidos. E eu estava dizendo para eles, eu gostaria de estar lá mais vezes. Por quê? Porque eu sei que é um propósito de Deus. Deus não nos uniu em vão. Deus não faz nada. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas Deus não faz nada sem propósito. Amém? E você precisa aprender isso com Deus. Descansa. Diga para a pessoa que está do seu lado, descansa. Deus não faz nada sem propósito. Você está aqui, tem um propósito de Deus. E aí nós estávamos falando, nós precisamos estar cada vez mais unidos. Nós estamos aqui com uma família Valde Jaboque, estamos aqui juntos, oramos, temos uma intercessão que intercede pela vida das pessoas que estão lá, não só da liderança, como dos meninos que estão lá. Nós cuidamos de vida e Deus nos faz nos dá as oportunidades dessas alianças com propósito. Então a sinagoga, como a igreja, é justamente um centro de reunião dos judeus. O lugar onde se compartilha a palavra, o lugar onde dali você ajuda outras pessoas, assim como envia pessoas, é a igreja daquela época. E eles sempre se reuniam assim. E da mesma maneira, um pouco nesse formato, na hora da ministração da palavra, eles compartilham da palavra. E eu queria fazer hoje um teatrinho deste dia. Amém? Você me ajuda? Faz de conta aqui então que nós somos a sinagoga daquela época. E de repente alguém, como várias outras vezes, eles pegam o momento da palavra. E é pego o livro do profeta Isaías. E eles abrem a palavra. Quando eles abrem a palavra, o que eles fazem? Se colocam de pé. Então vamos fazer esse teatro? Vamos fazer isso? Não é o teatro para Deus, não. É a realidade do que acontece na sinagoga. Então, quando se abre a palavra, eles se colocam de pé. Então, se coloca de pé, com a palavra aberta diante do Senhor, em reverência à palavra do Senhor.
Alguém tinha a oportunidade, foi dada essa oportunidade para alguém. E esse alguém, como várias vezes, abriu essa passagem do profeta Isaías, capítulo de número 61. Agora alguém vai abrir justamente naquele dia, naquela sinagoga, dessa mesma maneira, essa passagem. E aí ele vai ler. Capítulo 4, versículo de número 18. Vou ler o 16 para vocês entenderem jeitinho. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, como nós nos colocamos de pé. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, que é Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos focados nele. Amém? Então eles fecharam a palavra e fizeram o quê? Sentaram. Pode se assentar. Várias vezes haviam falado dessa passagem. E era costume, depois de falar de uma passagem, se fazer uma breve reflexão em cima da passagem. E como vários outros fizeram, rabinos fizeram, pessoas que faziam parte daquela sinagoga, a qual Jesus também fazia parte, conheciam ele, porque ele não chegaria na sinagoga do nada e falava, vou ler e pronto, acabou. Não. Deixaram ele ler. E quando lhe foi dado, foi o livro do profeta Isaías. E quando ele leu, todos já conheciam aquela passagem. Amém? Diga assim comigo, todos já conheciam aquela passagem. Mas diz a palavra que quando acabou de ler, o pessoal para e presta atenção e fala, o que será que o nosso irmão Jesus vai falar agora? Talvez muitos pregaram e disseram assim, um dia o Messias virá. Um dia, imagine a expectativa, gente, vários cultos o pessoal falando isso. Um dia o Messias virá, um dia o Cristo virá, e ele virá com poder para libertar. Ele vai curar os cegos, ele vai abrir as portas para aqueles que estão cativos. Vai ser o ano aceitável do Senhor, vai ser o ano favorável. O que é ano aceitável? É o ano que Deus vai se agradar do seu povo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí a igreja antes desse dia dizia o quê? Assim seja. Diga assim então, assim seja. Ora vem, Senhor. Pronto. Só que nesse dia estão esperando Jesus falar algo. E Jesus, ele diz bem assim, ó. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como assim? Todos começaram a olhar um para o outro, mas como assim? Essa passagem só pode se cumprir com a vinda do Messias. Então, Jesus se apresenta e diz, eu sou o Messias. Eu sou o cumprimento de toda a escritura. Eu tenho o Espírito sobre mim e fui enviado para libertar todos os que estão cativos, a curar os enfermos, a dar vista aos cegos e a proclamar o ano aceitável do Senhor, que é hoje. Só que já havia algumas coisas acontecendo, que nós vamos trazer de ensinamento para nós. Eu falei, meu Deus do céu, agora há pouco eu estava falando com o Márcio, falei assim, Márcio, a palavra que eu vou pregar hoje é a palavra para pregar o ano inteiro, né, pastor Vitor? É uma palavra que dá para pregar o ano inteiro, gente.
Mas a gente precisa entender algumas coisas. A Bíblia diz que segundo a visão de Lucas, que ele pega informações para escrever este livro, ele vai narrar um pouquinho antes, aqui no capítulo 4, que Jesus, após sair do batismo de João, ele foi, e é interessante isso, e vai acompanhando o raciocínio, que eu tenho que ser muito rápido, e você precisa me dar atenção, amém? Diga para o irmão do seu lado, dê atenção aí, para me ajudar a pregar. Porque senão eu vou entrar fundo aqui, a gente vai ter que mergulhar de cilindro nas costas, de tão fundo que é a palavra aqui. Mas a Bíblia diz que, olha, presta atenção nisso, Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Quando o anjo vem trazer aquela palavra para Maria, diz: aquele que há de ser gerado no teu ventre é santo. Mas como vai acontecer isso? O Espírito Santo virá sobre você, vai te cobrir e você vai ficar grávida, algo sobrenatural. Alguém que nasceu pela vontade de Deus, assim como nós. Não nascemos da mesma maneira que Jesus, mas segundo a palavra de Deus nos ensina, nós que nascemos de novo, fomos gerados pelo Espírito Santo. Algo que o homem não pode fazer, somente Deus pode fazer. Eu e você nascer de novo, não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Não foi isso que Jesus falou lá com Nicodemos? O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é? E é necessário nascer do Espírito para entrar e para ver o reino dos céus. Amém? Jesus, é lógico que nós não fomos gerados com o intuito de salvar alguém, nem de ser o Filho de Deus, o Santo, o ungido de Deus. Nesse sentido, Deus só tem um santo. Deus só tem um ungido. E Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mas nós também nascemos segundo a vontade de Deus. Preste atenção, o poder, a necessidade do Espírito Santo agir na sua e na minha vida. Amém? É o Espírito Santo que gera, assim como nós somos gerados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que existe um período meio que de silêncio que não fala da infância de Jesus. Só mais à frente que vai falar que ele, certa vez, está no meio dos doutores, como um rapaz pregando a palavra, eles ficam todos confusos, falam: rapaz, como esse menininho sabe tanto? Mas a Bíblia fala que Jesus surge no cenário do batismo. E Jesus já era um homem, provavelmente perto dos seus 30 anos, e ali naquele momento ele vem até João, e João também tinha expectativa. E diz a palavra de Deus que João batizava para arrependimento, mas ele era o Elias que haveria de vir, aquele que preparava o caminho para Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diz a palavra que justamente naquele dia alguém muito especial vai chegando, e esse alguém é Jesus. Quando João vê, ele fala: meu Deus, está aí o Cordeiro de Deus. Só que esse Cordeiro de Deus chega até João, não em espírito, ele chega fisicamente e valida o ministério de João e diz assim: eu preciso ser batizado. Ele fala: não, quem precisa do que o Senhor tem sou eu. Ele fala: não, é necessário que eu valide você, João. Traduzindo o que ele está dizendo, é necessário que eu valide você. Não é questão de eu ter pecado, é para mostrar para as pessoas que elas precisam fazer esse batismo aqui. Diz a palavra que ele é batizado, mas naquele momento, diferente de todas as pessoas, João ouve uma voz do céu dizendo, diga assim comigo, João ouviu. E ele ouviu o quê? Ele ouviu e viu. Ele ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho em que eu tenho prazer. João fala: é o Pai.
É aquele que eu ouço a voz lá no deserto e venho falar. É Ele que está falando. Este é o meu filho em que eu tenho prazer. Diz a palavra. Que outra coisa que acontece nessa cena é que João vê o Espírito descendo em forma de pomba sobre Jesus. Gente, alguém gerado pelo Espírito, agora no dia do seu batismo, ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. Mas ele não era Deus? Sim. Mas ele estava em forma de Deus? Não. Ele estava em forma de homem. Então ele, como homem, como carne, precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Só que esse mesmo Espírito, ao invés de enviar ele para fazer um monte de coisa, leva ele para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O próprio Espírito Santo. Chegando lá, ele enfrenta o inimigo, Satanás, com todas as ofertas que todo homem busca. E Deus ministra muito ao meu coração, gente. Cuidado com aquilo que você busca como ser humano, porque pode ser a sua maior queda. Diga assim comigo: cuidado com aquilo que você busca, porque pode ser a sua maior queda. Porque o que ofereceram para Jesus? Você quer sucesso em Jerusalém? Você quer sucesso com os principais ali, ó? Vem cá, deixa eu te mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Por quê? Transforma pães, pedras em pães. Olha os reinos que me foram entregues. Eu compartilho com você. Olha só. Vem cá. Se atira daqui lá embaixo. Porque a palavra diz que não vai acontecer nada com você não. E Jesus, em todas as coisas, ele não tentou ao Pai, ele não quis mostrar nada para o diabo, porque o diabo bem sabia com quem que estava falando. Quem sabe quem é, não precisa ficar provando nada para ninguém. Quem sabe quem é, não precisa querer dizer para o diabo que você é o fortão, você é o tal. Você precisa saber quem você é em Deus, e essa certeza só pode vir do Espírito Santo sobre você. Amém? E ele negou todas as ofertas que Satanás lhe dá. Diz a palavra que ao sair do deserto, muitos milagres começam a acontecer. Ele passa por Cafarnaum, milagres vão acontecendo, até que ele chega nessa sinagoga neste dia. E aí ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Espírito Santo não estava sobre ele, sim ou não? Mas como nós sabemos? Olha os sinais que haviam acontecido. Olha o que está acontecendo antes dele se declarar para todas as pessoas. Olha só o que ele vai dizer aqui. Aí vamos analisar alguns pontos. O Espírito do Senhor, versículo 18, está sobre mim. Ok. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Outra coisa que a gente aprende: o Espírito Santo de Deus não vem sobre a vida das pessoas sem propósito algum. O Espírito Santo só vem sobre a nossa vida quando é com propósito. Diga assim: o Espírito Santo está sobre a minha vida com um propósito. Amém? E sempre o propósito não é para si mesmo. Sempre o propósito de estar cheio do Espírito Santo vai reverberar na vida de outra pessoa. Amém? O Espírito Santo nos enche, nos capacita. Se nós lermos aqui 1 Coríntios 12, nós vamos ver que todos os dons que foram dados, tudo que o Espírito Santo fez foi conforme a vontade dele e foi com o objetivo do crescimento da igreja, o objetivo que pessoas fossem curadas, pessoas fossem restauradas, sinais e maravilhas acontecessem para que reconhecessem
o poder de Deus através da igreja dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem faz parte deste corpo, diga glória a Deus. Quem é membro deste corpo de Cristo, diga aleluia. O Espírito Santo te encheu para um propósito. Amém? Jesus, ele diz, ele está sobre mim com um propósito. Qual é o primeiro propósito que ele revela aqui para a gente? Ele diz, para evangelizar os pobres. Mas Jesus evangelizava somente os pobres financeiramente? Não. É um erro muito grande, é coisa de gente que não conhece Bíblia, gente que não vai na igreja, que entende que o evangelho é para pobre. E na verdade ele é para pobre, mas não é pobre financeiramente, é pobre de espírito. Como assim, apóstolo? Sempre aprendemos que nós temos que ser rico do espírito, mas a Bíblia nunca disse isso. Porque o homem que é pobre no espírito, em seu espírito, é uma pessoa que admite que não tem nada para oferecer para Deus. Amém? Diga assim, o pobre de espírito é aquele que não tem nada para oferecer a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E você sabia que uma pessoa que é assim, ela deve se considerar feliz? Sim ou não? É muito sério isso daqui. Vamos ler juntos? A gente recolhe aos evangelhos para a gente entender melhor. Mateus. Eu sempre indico, se você não estuda é porque você não quer, não é por falta de divulgação, mas nós temos lá as 28 ministrações que nós gravamos em período pandêmico terrível de Mateus 5, 6 e 7, o que é discipulado. Jesus, ele, no capítulo 5, ele diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como que é isso? É aquele que chega para Deus e diz assim, Senhor, miserável homem que sou. É aquela pessoa que tem o carrão, que tem a casona, tem tudo top, dinheirão, casão, carrão, a conta tá explodindo, veste e come do bom e do melhor, sua família está no bom e do melhor, e ele é dizimista, ele é ofertante, mas ele chega assim para Deus nu, e diz assim, Senhor, miserável homem que sou, que não tenho condições de apresentar algo à altura de quem tu és. Eu sou um miserável pecador, que não mereço o ar que respiro, não mereço os bens que eu tenho. Tudo é por causa da tua graça na minha vida. Mas, Senhor, ainda que eu te der todos os meus bens, nada é diante de tudo aquilo que eu recebi. A tua graça me basta. Senhor, eu queria ter o melhor para te dar, mas o que eu tenho de melhor eu te dou, mas ainda é tão pouco diante de ti. Me perdoa a minha pobreza espiritual, Senhor, porque dentro de mim não habita bem algum para poder te dar, mas é o teu Espírito Santo que me influencia, é de ti que eu sou dependente, é de ti que eu preciso, Senhor. Não há bem nenhum em mim, senão a presença do teu Espírito Santo. Essa é a oração e este é o pensamento de alguém humilde no Espírito. Quem não é humilde no Espírito? Ainda bem que eu não sou igual aquele ali, eu sou perfeito, eu sou melhor. Senhor, a melhor coisa que o Senhor fez foi ter me escolhido. Você não podia perder eu sou tão bom. Olha, eu não sei o que o reino seria sem eu. Mas talvez seria melhor ainda. De tanta arrogância, porque a pessoa que acha assim, ela olha para o outro e diz assim,
ainda bem que eu não sou igual a Fátima, ainda bem que eu não sou igual a José, eu sou melhor do que eles. Mas aquele que é humilde diz assim, não, nós todos somos iguais. Ele é melhor do que eu, aquela pessoa é melhor do que eu. Todos nós somos pecadores e nós precisamos ser salvos pela graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que a gente traduz o que Jesus está dizendo nesse momento. Então, se você é pobre, é humilde de espírito, o reino dos céus é para você. Agora é a hora do glória, irmão. Aleluia! E ele continua dizendo: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Gente, e eu fico só falando assim com Deus, né? Eu queria escrever tudo isso daí, não escrevi não. Só peguei os textos e foi vindo na mente que o Espírito Santo dava para mim. Senhor, qual o exemplo de libertação? Filho, toma aqui, ó. Qual, Senhor? Esse aqui, ó. Marcos. Capítulo de número 5. Que a libertação está aqui, né, daí? Que a libertação é o que o Paulinho às vezes compartilha comigo, que acontece na Naval de Jaboque. Pessoas que chegam lá, quantas vezes na madrugada não tem que expulsar demônio, Paulinho? Quantas vezes não pegam pessoas que ninguém dá mais nada por elas? Pessoas desacreditadas. Mas Deus restaura essas pessoas e muda a história delas. Você me permite, Paulinho, rápido? Você nasceu dentro do evangelho e sempre foi essa pessoa que você é hoje? Não foi. Deixa eu trazer você aqui para trazer uma palavra e compartilhar do seu testemunho, Paulo. Agora vai lá ver o que ele faz hoje com aqueles jovens. Deus restaurou a vida dele. Tirou ele do mundo do crime, tirou ele do mundo das drogas e fez ele um homem segundo a imagem de Deus para cuidar de outras vidas. Isso é libertação. Amém? Diz a palavra que Jesus chegou na terra de Gadara. Quando ele chega lá, alguém que vivia aprisionado dentro de si, porque por fora nunca conseguiam prender ele. Diz a palavra que sempre que prendiam este homem, ele arrebentava as correntes. Diga assim comigo, ele arrebentava as correntes. Imagine só como o homem era endemoniado, possesso. Diga assim, ele era possesso. Diz a palavra que quando Jesus chega lá, ninguém prende aquele homem, ninguém chega perto dele, ele saiu do seu convívio familiar, e a Bíblia é clara em dizer que ao invés de ele habitar com a família dele, ele habitava nos sepulcros, ele morava dentro do cemitério. Quem está entendendo? Quando Jesus chega, logo quem se apresenta não é o rapaz, é o demônio Jesus. Ele fala assim, com quem que eu estou falando? Nós somos muitos aqui dentro. É legião. Não são 2, 3 ou 4. 1000 dentro de uma pessoa. Que nós temos contigo. Nós sabemos que tu és o ungido de Deus. Nós sabemos que você tem autoridade. Nós sabemos que você vai chegar um dia que vai nos julgar. É agora o tempo do tormento. Se não for, libera a gente para que a gente entre naqueles porcos. E Jesus fala, assim seja. E rapidamente aquele rapaz fica liberto. E é interessante, a gente não vai pregar sobre eles, né? Tem muita coisa linda para tirar daqui. Mas diz a palavra que aquele rapaz, ele vem e retoma a consciência. E ele fala, Jesus, deixa eu te seguir. Quando que Jesus diria para um homem, não, você não vai me seguir? Jesus olha para ele e diz assim, se você quer me seguir de verdade, não vem atrás de mim, vai me anunciar. É um evangelista. De um endemoniado vira um evangelista. E sabe qual é o primeiro lugar que ele vai evangelizar? A sua
casa. Ele diz: vai e volta para os seus e conta o que Deus fez para você. Você se torna o testemunho para a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor? Você se torna testemunho para a tua família. Aleluia! O que mostra o quanto nós seguimos a Jesus não é o quanto a gente frequenta a igreja, não é o quanto a gente está no altar, não é o quanto a gente conhece, nem o quanto a gente prega, mas sim o quanto nós podemos pregar com a nossa vida, do nosso testemunho, do que Deus fez em mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é uma libertação. Ele trouxe libertação. Olha só, vamos mais aqui na palavra do Senhor, ainda lá em Lucas. E restauração da vista aos cegos. Não posso esquecer dele. Eu não sei cantar, mas vê se vocês conseguem me ajudar aí. Tem aí a letra daquele do Bartimeu? Como Bartimeu? Vocês conhecem a letra desse louvor aí? Vocês sabem qual que é? É como Bartimeu, não é? É isso? Vocês me ajudam aí? Amém? Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Eles conseguiram, vamos embora, vai aí. Bem que a maioria é mulher para cantar, né? Se não aparecer aquele passarinho que a Fiona canta, eu explodia aqui. Não dá. Ou seja, quando diziam para Bartimeu: fecha a tua boca, cala-te, porque ele não vai te ouvir, ele sabia o que estava clamando. Ele sabia quando ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabia o que ele estava pedindo. Por quê? Porque era uma promessa que o Messias, quando viesse, ele teria esse poder de restaurar a vista aos cegos. Então ele dizia: compadece-te de mim, cura minha cegueira. E Jesus para e fala: vem, o que queres que eu te faça? Quero ver. Assim seja, veja. Glória a Deus. É um exemplo de milagre. Olha, tem mais. E ele diz o seguinte: para pôr em liberdade
os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu creio que liberdade e opressão, a gente já cai dentro desses exemplos que nós vimos. Mas uma coisa, eu vejo a palavra de Deus nos dizer tremendo. Vai comigo em Isaías 61. Vai lá no Antigo Testamento. Diga assim: a Bíblia fala por si. Se Jesus disse que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele com essas características não eram só para aquelas pessoas daquela época, porque Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje é o ano aceitável do Senhor, amém? Porque Jesus não continuou essa pregação aqui segundo o relato de Lucas, mas em Isaías 61 disse essas características também. Mas tem mais coisas que Isaías 61 diz. Ele diz o seguinte, versículo 2. Eu vou ler direto para vocês entenderem aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Boas novas significa evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E depois dele fazer isso, o que é que vai acontecer com estas vidas? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Preste atenção no que Isaías 61 está dizendo. Você vai receber no teu coração se você está entendendo essa mensagem. Jesus, através do Espírito Santo nos dias de hoje, faz a mesma coisa que foi feita lá no passado. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo vem com propósito sobre Cristo, assim como o Espírito Santo vem com propósito sobre as nossas vidas. Quais são os sinais que o Espírito Santo vem fazendo? Libertando você do seu cativeiro, apagando o seu passado, apagando todas as suas mazelas. Você então precisa colocar todas essas coisas lá para trás e seguir para o alvo que é Cristo. O que Jesus está nos ensinando é que quando o Espírito vem sobre nós, ele nos liberta. Significa que nós não podemos viver presos a sentimento algum. E sabe qual é o grande problema? Existem muitas pessoas dizendo que tiveram um encontro com a graça, tiveram um encontro com Jesus Cristo, mas ainda continuam presos a sentimentos no passado. Pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que olham para a sua história, olham para a sua família, olham para as histórias do passado e vê o fracasso na sua vida e diz: eu também vou acabar sendo fracassado. Pessoas que andam presos aos sentimentos do passado, em relação a pessoas, em relação a situações que não conseguem sair. Parece que faz 10, 15 anos que está lá atrás ainda. A vida não consegue ir para frente. Por quê? Porque a pessoa consegue na mente dela ir lá atrás e lembrar que ela foi um fracasso lá atrás, ela fez as coisas e não terminava, ela ia até a metade, ela nunca conseguiu concluir nada na sua vida, ela é procrastinadora, ela vive com o coração lá no passado dizendo: meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu passado era assim e eu serei assim. Eu quero te dizer uma coisa: você se encontrou com o Evangelho e o Evangelho diz que não é assim. O passado ficou lá atrás, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou liberto para coisas novas, eu vou viver uma nova história na minha vida. Aleluia, aleluia,
Eu não sou o meu passado. Eu não sou a vida de ninguém. Eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou decidir. Eu tive um encontro com o Evangelho. O Evangelho me sarou. O Evangelho me deu visão. O Evangelho me disse: eu sou uma nova criatura. Eu não vou ficar lá atrás. Apóstolo, mas isso, não importa isso. Não importa o passado. Porque eu acho que uma das coisas mais lindas, foi aquele homem endemoniado ser liberto e voltar para casa. Sabe por quê? Às vezes eu converso com a irmã Eni, que eu amo de coração. E ela olha, tem um orgulho do Paulo hoje, né, Paulinha? Mas não foi sempre assim. Mas o dia que ela vê o filho dela liberto dentro de casa e servindo ao Senhor, meu Deus, que coisa linda. Está aqui a irmã Iraci. Pastor François não foi sempre aquele homem que ele findou a vida dele, não é, Iraci? Quantas vezes a irmã Iraci bateu o joelho e buscou ao Senhor para que aquele homem fosse transformado? Quantas mães, quantos pais, quantas famílias não bateram o joelho por pessoas até que elas foram transformadas? E olha o que Deus faz. É o poder do Evangelho de transformar vidas. Quantas pessoas nós vimos caídas e hoje no poder do Evangelho elas estão de pé, se tornaram homens e mulheres de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se encontra com o verdadeiro Evangelho, ele muda a tua vida, ele muda a tua maneira de pensar, ele muda a tua maneira de agir, porque tudo se faz novo. Isso é Evangelho. Você era, você já não é mais. A partir de hoje, você é uma nova vida, porque é o ano do perdão de Deus sobre você. Quer outra passagem bíblica? Eu leio para você. Isaías 53, o profeta messiânico, é terrível ele. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Existiam características específicas, é que o tempo não dá para a gente ministrar mais isso. Mas eu leio só uma passagem de Isaías 53, uma parte dela. Isaías 53. Olha. Aleluia. Versículo 4. Aleluia, Senhor. É forte demais ler essa passagem. É muito forte ler isso. Ele diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, oh meu Deus, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado,
mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Meu Deus, ele não abriu a sua boca. Por juiz e opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto. Se tem algum fruto, essa é a hora de manifestar o fruto da cruz. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Meu Deus. Eu só falo daquilo que Deus coloca no meu coração. Às vezes na caminhada a gente vai se esquecendo disso. As coisas não estão do jeito que a gente queria. Até mesmo pregando a palavra, pastor, a gente fala assim, não está do jeito que eu queria. Senhor, a gente faz muitas interrogações, mas é interessante a resposta de Jesus e a gente não consegue entender por que o Espírito Santo colocou no meu coração falar de João. Eu sei que é muita informação, mas está tudo linkadinho para você, amém? Esse mesmo João, um dia, o João Batista, ele pregou sobre arrependimento. Ele viu muitas pessoas se entregarem àquele ato e se arrependerem dos seus pecados. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele também um dia, como já narrei para vocês, ele estava lá e não queria batizar Jesus, mas Jesus insistiu que ele acabou cedendo e batizou Jesus. Ele ouviu uma voz dos céus dizendo: "Este é meu filho, em que eu tenho prazer." Então, para mim, é impossível que um homem desse passe pelo deserto da fé. É impossível que um homem desse ainda tenha alguma interrogação na sua mente. E não é que João tinha. Mateus 11 nos mostra isso. João está preso porque ele falava a verdade. Então na cabeça dele ele falou: é necessário que eu diminua, ele cresça. Ok, eu tinha um ministério promissor, as pessoas me respeitavam ali, e agora eu estou aqui na prisão. Será que ele é mesmo o que haveria de vir, ou será que vai vir outro? E aí, um dia João recebe a visita de discípulos dele. Ele envia dois discípulos e diz assim: vai lá, pergunta para ele: és tu o que haveria de vir? Ou vai ver outro? Vai ter outro que vai vir? Jesus, ao invés de insistir e dizer: não, eu sou, ele diz para João: os cegos enxergam, os que estão oprimidos e cativos são libertos, e o evangelho está sendo anunciado. Sabe por quê? São as marcas
do poder do evangelho na vida daquele que crê. Mas sabe o que eu vejo? Que o que aconteceu com João é o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Se esqueceram dos sinais que experimentaram no passado. Se esqueceram de todas as promessas do Senhor. Se esqueceram do que Jesus fez por elas. Se esqueceram que esse Jesus é amor e perdoador de pecados. Se esqueceram que esse Jesus disse uma coisa. E eu vou ler para você. Abre lá em Mateus 11. Porque na continuidade do que Jesus responde, olha, Mateus 11, diz assim, ó. Quando João, versículo 2, Mateus 11, 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Só que Jesus continua, e eu quero pular com você lá para o versículo de número 28, para a gente finalizar. Diga assim comigo: este é o convite desta manhã. Diga, me ajuda a pregar assim, que a gente vai ajudando a pregar. Olha para o irmão que está do seu lado, não importa a situação que ele esteja. Diga assim para ele: esse é o convite de Jesus para você. Amém. Já estou indo, Senhor, para os teus braços, porque eu aceito esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você pode aplaudir, Senhor? Vinde a mim. Vinde a mim. Sabe o que é lindo? Jesus não disse: vinde a mim os perfeitos. Vinde a mim vocês que são show de bola. Vinde a mim vocês que são da religião. Ele disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu vos darei um jugo, uma lei, mas é uma lei de espírito e de vida que vai fluir de dentro de você. Eu transformo a vida de vocês. Eu dou para vocês um jugo que é mais leve de vocês carregar, porque o jugo da religião não deixa você viver. O jugo de Cristo te perdoa dos seus pecados e sabe da sua fraqueza, e sempre vem o Espírito Santo te fortalecendo. Vinde a mim, disse Jesus. Eu vou até ele hoje, mais uma vez. E quando eu leio essa passagem, eu vejo a seguinte cena: uma pessoa tentando ser o melhor para sua esposa, tentando ser o melhor na sociedade, tentando ser o melhor no trabalho, tentando ser o melhor na igreja, tentando ser, e quando olha para si, descobre que não conseguiu ser tudo aquilo que queria ser. Aí Jesus está olhando e fala assim: mas quem está te cobrando essa perfeição que você não consegue alcançar? Ah, Senhor, são os meus discípulos, é meu esposo, é minha esposa, é a sociedade.
eles nunca vão te entender. Vem a mim, porque eu tenho um jugo para você. E este jugo você não vai carregar sozinho. Quando Jesus diz, eu vos darei outro consolador, ele está dizendo do Paráclitos. E significa da mesma essência, alguém que vai estar ao nosso lado todos os dias. Aquele que vai nos ajudar a carregar o jugo, por isso vai se tornar suave. É Jesus que vai te ajudar. Então se coloca de pé nessa manhã, por favor, e vem até Jesus. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Receba sobre você, não o jugo do homem, o jugo da religião. Receba o jugo do Senhor Jesus sobre a sua vida. Quando tiver pesado demais, Ele está ali do seu lado para te ajudar. Ele é aquele que perdoa pecados. Ele é aquele que perdoa o passado. Ele é aquele que dá nova história. Ele dá novas oportunidades. Ele é aquele que apaga as sentenças do passado. Nenhum poder tem mais força na tua vida. Nada do passado tem poder na sua vida. Basta hoje você dizer, o meu passado está apagado e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele disse que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Ei, não é coisa boa ficar mexendo com feridas do passado. Não é coisa boa ficar mexendo com aquelas dorzinhas, aquelas coisinhas que vai machucando o teu coraçãozinho. Não é bom isso não. Porque se você parar para ficar tratando do passado, eu vou trazer uma cena para você horrível. Tem lugares específicos, por exemplo, que nem quando vai fazer o trabalho da Resgate uma Alma na Madrugada, Pony. Vai em lugares específicos, aí você encontra, às vezes, aqueles jovens, pessoas tudo envolvidas de um mesmo estilo, envolvidas em volta da droga ali, não é isso? Um clima esquisito, tudo é esquisito, tudo é o cenário. É o cenário que coopera para aquilo ali. Você ficar brincando com o passado, você ficar brincando com as coisas que te levaram à queda, as coisas que te levaram para longe de Deus, você fica pensando, por exemplo, você se reunir, é a mesma coisa que você se reunir em volta da droga, se envolver no mundo do álcool, sentar naquela mesa e começar a ficar cada um falando das suas dores e ficar alimentando das suas mazelas e ficar falando, olha, mas eu me decepcionei com aquela pessoa, eu me decepcionei com o meu líder, eu me decepcionei no meu casamento, eu me decepcionei na minha família, eu me decepcionei nisso, eu me decepcionei naquilo, e você vai ver que as pessoas estão se alimentando de drogas para a sua vida espiritual. Quem está entendendo? Aí fica aquele cenário de gente depressiva, de gente querendo morrer, gente querendo tirar a vida. Você quer isso para você? Então Jesus hoje passa no meio dessa reunião e dizendo, sai disso, sai disso. É muito pequeno perto de tudo aquilo que eu tenho para você. É para você estar longe, é para você estar vivendo coisas grandes, e você está se alimentando do passado. É o que o Espírito Santo vai colocando no coração. Naamã chegou de um jeito em Israel, cheio de lepra. Ele sai curado. Eu tenho certeza que tacaram fogo nas vestes dele. Eu tenho certeza que as roupas ele não poderia mais usar. Mas sabe uma coisa que aconteceu com Naamã, que isso a gente para de... Não conjectura, não faz essa historinha? Possivelmente ele deveria ter filhos. Ele tem a esposa dele, isso a gente sabe. Mas eu acho que fazia um tempo que ele não dava um abraço na esposa, porque ele estava doente, porque ele estava com lepra, e lepra é contagiosa. E ficar cuidando de lepra, você fica isolado. Você acaba entrando em depressão, você anda sozinho. Diga assim, a lepra me leva a andar sozinho. Aí você fica no canto isolado. Está leproso, está doente.
Se você ficar perto de alguém são com lepra, o que acontece? A pessoa se torna leprosa. Então fazia tempo que Naamã não dava um abraço na esposa. Se tivesse os filhos, também fazia tempo que não dava abraço nos filhos. Não conseguia ver esperança. Mas quando ele pega e fala para o profeta: eu vou levar um pouco dessa terra lá para minha casa. Por quê? Porque quando eu for adorar, eu vou adorar nela. Por quê? Porque foi aqui que Deus me curou. Foi esse Deus que me curou. Então estou voltando para casa sarado. Eu tenho certeza que a primeira coisa que ele fez, quando ele viu a esposa dele, ele correu e deu um abraço nela. E disse: amor, que saudade de dar um abraço de você. Abraçou as pessoas que ele andava distante. Por quê? Porque agora ele é curado. E quem é curado, cura pessoas. Quem é enfermo, deixa pessoas enfermas. Então, se você receber cura de Deus nesta manhã na tua vida, a tua família vai ser sarada. Você vai voltar ao convívio familiar. Você vai se unir com pessoas que te amam. Você vai largar a lepra lá para trás, irmão. Vai e seja curado, seja liberto. Deus veio fazer isso por você. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Levanta a sua mão e diga assim: ele levou sobre si todas as minhas enfermidades.